Desde criança sempre presenciei o meu pai agredindo a minha mãe. Eu lembro de coisas que ficavam na minha cabeça desde os meus 4 anos de idade. Meu pai pegando uma bola de neve, aqueles vidros de neve que fica o ursinho dentro, que é bem pesado, de decoração, e tacou na cabeça da minha mãe. E eu lembro que a minha mãe ficou chorando no chão. E foi a primeira cena que me marcou, né? E eu fui correndo até ela e eu chorava junto com ela. E meu pai muito agressivo, muito grosso, não pedia desculpa, não tava nem aí, virava a cara. E tipo, depois era como se tivesse tudo bem. E então eu cresci assim, né? Com um apertão aqui, com um puxão ali, com um tapa aqui, com um murro ali. Xingamento, eu não preciso nem falar. Xingamento era normal, né? De todos os assim, baixo escalão que existe, sabe? Tudo que era de ruim, ele xingava a minha mãe. E meu pai não era nada carinhoso comigo, e não tinha, assim, muita proximidade. E eu ia crescendo, presenciando tudo que acontecia, e sentia fragilidade na minha mãe. Sentia falta de um exemplo paterno, porque eu não sentia isso com o meu pai. Foi onde eu comecei a me abrir com o meu avô. Então foi com o meu avô que eu aprendi muitas coisas da vida, como por exemplo, eu cheguei nele um dia e falei que eu tava muito triste. E ele disse, por quê? Eu disse, porque o meu pai bate na minha mãe. E ele falou, vem cá, no vovô. E me deu um abraço apertado, daqueles assim, bem aconchegante, sabe? Bem coisa de pai mesmo. E olhando dentro dos meus olhos e me disse, você vai ser diferente, tá bom? E eu, tipo, falei, como assim? Ele disse, minha filha, não é porque sua mãe passa por isso, não é porque você vive dentro da sua casa esse tipo de relacionamento, não é porque você tem esse exemplo que você vai querer isso pra você, não é mesmo? Você vai conseguir pegar desse comportamento do seu pai e não querer na sua vida e repreender, porque infelizmente a gente já tentou ajudar sua mãe de todos os jeitos, mas é difícil. Só ela pode e tem o poder de sair desse relacionamento. Eu já tava ficando moça, né? Então eu entendi o que o meu avô quis me dizer naquele momento. E todas as vezes que eu sentia falta de um abraço paterno, de um conselho ou de algo, eu chegava no meu avô e conversava com ele. E ele me dava amor, carinho, atenção, essência, personalidade, caráter. Tudo isso foi com meu avô. E eu olhava para o meu pai e cada vez que eu lembrava do meu avô falando que isso não era atitude de homem, e me entristecia de saber que... Então o que ele era? Já que não é um homem. Ele é pai, mas não é homem. Eu era, né, tipo... Como era possível isso? Eu tava com 11 anos de idade, quando eu me questionei. E eu lembro que o meu pai começou a brigar com a minha mãe. Eu já tava cansada de toda aquela situação dentro de casa. E aí ele foi gritar com ela e ele deu um tapa nela, né? E eu entrei na frente e falei pra ele que um homem de verdade não bate numa mulher, que tá errado ele fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele meteu a mão na minha cara sem dó nem piedade. Ele bateu tão forte, mas com tanta força, mas com tanto gosto, mas com tanto desejo, que acho que a vida inteira ele quis fazer isso comigo, porque meu pai até então nunca tinha encostado a mão em mim, né? Eu acho que ele sempre quis fazer isso. Ele bateu tão forte que me jogou assim no chão. Bluff! Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Tipo, eu fiquei tipo... Eu não conseguia olhar na cara do meu pai mais. Tipo, eu não conseguia olhar pra cima. Eu fiquei com tanta vergonha dele ter me dado um tapa. Entendeu? Tipo, caraca, que eu só continuei de cabeça baixa e fiquei na minha. E a minha mãe veio conversar comigo, me abraçar, me beijar, me defender, perguntar se eu tava bem, pedir perdão. E eu falei pra ela, mãe, você precisa te separar desse homem. Ele é meu pai, mas você precisa te separar. E ela veio e, minha filha, eu quero, eu tento. Não, você não tenta. E você não quer. Porque se você quisesse, você conseguia. E falei pra ela, só você pode mudar isso. Ninguém mais. Mesma coisa que meu avô me falou, né? E aí ela ficou assim, olhando pra mim, mas eles continuaram por um bom tempo. Se não me engano, eles continuaram por uns 2 anos. E aí depois, ele simplesmente foi embora. Eles brigaram, tiveram uma briga muito feia, meu pai tava brigando com a minha mãe. Foi uma briga muito feia. Ela não se separou dele. Ela ficou com ele ainda por um tempinho. Só que, de tanto assim, eu também botar pressão na cabeça dela e não aguentar aquela situação dentro de casa e falando pra ela, poxa mãe,
Daqui a pouco ele tá batendo em você, em mim, assim, sem ver, sem nada. E eu não quero isso pra minha vida, não é o que eu quero. Se você não separar do meu pai, eu vou embora dessa casa, eu não vou morar mais aqui, eu vou morar com meu avô, porque tá errado, esse homem te bate, agora ele também tá me batendo, eu não vou permitir isso. E a minha mãe acabou decidindo que separaria do meu pai. Eles tiveram uma briga, eu lembro que foi por telefone, meu pai tava na rua, minha mãe ligou para uns parentes dela, famílias, pra eu vir lá pra casa, ficar lá pra quando ele viesse, não bater nela, entendeu? Porque ela tinha encarado ele, ela tinha mandado ele embora, ela tinha feito isso tudo e saberia que chegando em casa ele ia agredir ela. Então ela ligou pra um monte de pessoas pra ela não ficar sozinha na casa e, tipo, colocar meu pai pra fora, entendeu? E aí foi quando ele chegou. E ele chegou com tanta raiva, sabe? Ele já chegou xingando ela de todos os nomes. Tipo, ele não tinha vergonha de brigar com ela na frente das pessoas. Muito pelo contrário, ele já tava tão acostumado, entendeu? Que ele não tava nem aí na frente de quem que ele tava. E minha mãe também, coitada, mais humilhada que ela, eu fico com dó, sabe? E aí ele entrou dentro de casa xingando ela de todos os nomes, foi pegando as coisas dele, que ela já tinha arrumado uma parcela de coisas dele, foi pegando as coisas dele. Depois que ele pegou tudo que era dele, ele chegou na sala e começou a quebrar tudo que tinha na sala. Ele pegou porta-retrato, decoraçãozinha, coisinha de estante, telefone. Pegou o telefone, tacou o telefone no chão, quebrou o telefone. Quase que ele foi em cima da televisão e o meu tio foi, segurou ele e falou: calma, rapaz, para com isso, que estresse é esse? E ele querendo se soltar do meu tio. Aí ele foi pegar os trem dele. Na hora que ele pegou os trem dele, ele foi pra sair do portão, assim. Ele olhou pra minha mãe, ele deu um empurrão, assim, tão forte nela, que o pescoço dela chega, fez assim. Meu primo tava atrás dela, segurou ela, porque senão ela tinha caído, tinha batido a cabeça muito feio, né? E ele pegou tudo que era dele, saiu xingando, entrou dentro desse carro e sumiu. E ele simplesmente foi embora, sumiu, né? E tipo, beleza, ele foi. A gente ficou um pouco com medo, ficamos com medo, será que ele volta, será que ele não volta? Será que ele tá onde? Será que ele não tá? Será que ele foi embora? Será que não? Ficamos naquela tensão, né? Mas ele realmente foi embora. E aí a gente descobriu que ele tinha ido pra São Paulo, tinha ido pra outra cidade, que tava morando lá. Ele ligou pra minha mãe pra combinar o valor de pensão e começou a mandar só o dinheiro da pensão mesmo. Só ligava pra isso, mas assim, mal queria falar comigo, mal queria saber de mim, tipo, não importava muito, né? E aí eu lembro que era meu aniversário de 13 anos de idade já. 13 anos de idade. Tinha 11, tinha 2 anos que minha mãe e ele já estavam separados, 1 ano e meio por aí. E aí, depois disso, era o dia do meu aniversário e eu fiquei o dia inteiro esperando pela ligação dele e ele nem lembrou que era meu aniversário. Não lembrou, não pediu pra falar comigo, nada. Eu fiquei muito chateada com aquilo, mas graças a Deus eu tinha meu avô, né? Que tava ali, que tava do meu lado, que falava pra eu não me importar, entendeu? Que tava certo, que ia dar tudo certo na minha vida. E ele falou pra mim que pra eu não dar importância, sabe? Pra isso que acontecia, que Deus ia colocar na minha vida um homem maravilhoso, um ótimo marido, que nunca ia ter que passar por isso. Os pais do meu filho iam ser um homem de sucesso, um homem que amasse nossos filhos. Meu avô plantava muito esse sentimento positivo dentro de mim pra eu não me deixar ficar abalada pelo sentimento negativo. Então, graças a ele, eu tava mais assim, mais tranquila, me sentindo amada, entendeu? Sentindo que eu tinha tudo ali, não precisava realmente da ligação do meu pai, apesar de ter feito muita diferença. Mas depois disso também, várias vezes ele ligava, queria saber como é que a gente tava, e tipo, eu não queria saber, tava nem aí, tipo, o que você quer, cara? O que esse homem quer, entende? Afinal de contas, o que ele quer? Ah, é seu pai, tá, mas e aí? É meu pai, não lembra de mim no meu aniversário, não fala comigo, só me manda dinheiro, tipo, batia na minha mãe, tipo, cara, sei lá, esse homem é muito estranho, entende? Beleza, passaram-se mais 1 ano. Depois que eu fiz meu 14 anos de idade, já tinha feito 14 anos de idade, ele pegou e disse que viria pra nossa cidade pra poder visitar a gente, depois de tempo sem ver, tipo, quase 3 anos sem ver nosso pai, sem nada, entendeu? Sem contato nenhum, além de telefone mesmo. E aí ele chegou e quando ele viu minha mãe, eles simplesmente tiveram um flashback e decidiram voltar. Sim, minha mãe e meu pai voltaram. Agora você adivinha como era a minha vida até pouco tempo atrás e como é a vida deles até hoje? Você acha que mudou? Não. A única coisa que mudou é que quando meu pai voltou pra dentro de casa, eu saí. Fui morar com meu avô, isso é óbvio. A casa da minha avó e do meu avô sempre foi um aconchego muito grande. E eu não precisava passar por toda aquela situação. Eu já estava mais madura, né? E logo poderia começar a trabalhar. Eu já sabia o que eu queria pra mim. E hoje sou uma mulher independente, que trabalho, que tenho a minha vida, que tenho os meus namorados, meus relacionamentos, todo com muito respeito. Se tiver qualquer tipo de desrespeito, eu não crio laços, entendeu? E independente de quanto tempo exista, se for 10 anos de relacionamento, se o meu
cônjuge, o meu parceiro, tiver qualquer pingo de comportamento próximo ao que meu pai tinha, me desperta um gatilho muito grande, faz com que eu bloqueie o sentimento por essa pessoa e faça com que essa pessoa não continue na minha vida e tire essa pessoa. Então, eu fiz isso com várias pessoas, mas ao mesmo tempo foi muito necessário, porque essas pessoas que saíram da minha vida falaram, poxa, você não sabe perdoar um erro? Não é saber perdoar, é que será mesmo que você não vai repetir esse erro comigo? Porque eu não posso deixar que isso seja comum, igual a minha mãe sente que é normal e é comum ela apanhar do meu pai, entendeu? Apanha até hoje, eles brigam até hoje, eles se batem até hoje. Eu posso fazer o quê? Nada, como eu disse, o poder dela mudar é dela, e o poder de eu mudar era meu. Eu saí de onde eu tava, da minha zona de conforto, eu não ia aceitar isso nunca na minha vida e não aceito. Então eu uso desse problema do meu pai e da minha mãe pra não me envolver, como aprendizado. E deixa eles, se é essa a vida que eles querem, essa é a vida que eles vão ter. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí sobre agressão, né, gente? Mas uma mulher que aceita a agressão, que vive dentro dessa agressão, e um pai que ficou foram 4 anos distante, e quando voltou igualzinho. Não mudou nada. Até hoje, né, ele continua do mesmo jeito e a mãe também continua do mesmo jeito. Pra falar que a culpa não é só do agressor, a vítima também, não que ela seja culpada, jamais, mas ela também tem certa parcela de culpa por aceitar. Ela tem o poder de não querer. Se ela quis, ela aceita e aí é onde pesa a culpa dela. Mas é triste saber que ela vive nessa dependência emocional, que ela gosta tanto de uma pessoa que maltrata ela. E muito lindo desse avô, né? De ensinar, de educar, de trazer um conhecimento, uma sabedoria pra essa menina e fazer ela modificar a visão de mundo, de família, de vida, de homem, que ela poderia ter um trauma ali, mas Deus usou o vô dela pra colocar coisas boas na cabeça dela. Me manda sua história, se você também tem alguma história do tipo. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vídeos de segunda a sexta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.